Cássio Cruz, tá tudo certo, tudo tranquilo, né? Republicanos, o partido âncora, digamos assim. Aí veio a Democracia Cristã, o PRTB, não é isso? Isso. O PRTB, eram 3, tá? Era Republicanos... Avante. Avante, PRTB, Democracia Cristã, buscando mais alguns partidos. E aí eu dizia aqui o seguinte, até comentamos hoje na rádio, no jornal Dia Anual, o seguinte, Jadiel Alencar estava lutando em 2 frentes, né? Isso. Pela presidência do PV, usando aqui, né, um termo até antigo, no entreveiro judicial com a atual presidente do PV, a ex-deputada estadual Tereza Brito, mas ao mesmo tempo tentando buscar o Republicanos em Brasília. Né? Saiu primeiro o Republicanos. E aí, Tássio, qual foi a repercussão no Palácio da Cidade? A gente contextualizando, né, Douglas, mais uma vez, boa tarde ao amigo de casa. No final, né, no meio final da semana passada, essa movimentação foi concluída em Brasília, com o ex-deputado federal Mainha assumindo o comando do Republicanos e sob a indicação de Jadiel Alencar, uma articulação que frustra os planos de uma base do Palácio da Cidade, já que o Republicanos, que era um partido que o prefeito tentou construir um bloco político independente, agora provavelmente se alinha ao Palácio de Karnak, se alinha a Rafael Fonteles, e é mais uma vitória no âmbito político para o governador. E mostra também essa capacidade de articulação do deputado federal Jadiel Alencar, que expressa, né, sua força de bastidor em Brasília quando consegue controlar um dos maiores partidos. Lembrando que Republicanos, ao lado de PL, ao lado de PT, de progressistas e MDB, são as 5 maiores, né, junto ao PSD ali, são os maiores partidos em representação federal. E isso traz um peso maior para a base governista no Palácio de Karnak. E isso, como você dizia, Douglas, repercutiu muito mal no Palácio da Cidade, soou como uma primeira derrota, ainda vai se discutir se o prefeito continua no Republicanos, né, se a articulação do Republicanos buscará a sustentação ao Palácio da Cidade, mas soa em um primeiro momento como uma derrota. E o Eliezer conversou com o deputado Jadiel Alencar. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos uma parte do nosso time que irá fortalecer os Republicanos no estado do Piauí, no tocante ao interior do estado. O comando do partido na capital continua com o doutor Pessoa, com o João Pessoa. Continuamos no PV, na federação, até que chegue a hora oportuna de uma janela partidária para a gente tomar uma decisão de futuro. Então não tem litígio com o prefeito doutor Pessoa, é soma de esforços. Soma de esforços. Nós iremos aqui trazer investimento, ações para a Prefeitura de Teresina. Por que o deputado Mainha nessa interlocução também? Olha, o Mainha é um amigo religionário que irá ajudar o fortalecimento do partido no estado, já foi deputado federal, tem um amplo conhecimento do estado, tem uma boa relação com as lideranças e é um nome importante para fortalecimento do Republicanos no estado do Piauí nas mais diversas regiões. Ouvimos aí o deputado Jadiel Alencar e também, Douglas, tentamos conversar com o ex-comandante do partido no Piauí, Gessivaldo Isaías, suplente que assumiu como deputado estadual, que ficou fora dessa articulação que também é preciso registrar, teve a digital de Jeová Alencar, que esteve em Brasília, participou desse diálogo e pode ser então esse elo entre o grupo político de Jadiel, o grupo político de doutor Pessoa, para tentar fazer com que as palavras de Jadiel na entrevista se tornem realidade, que o partido continue alinhado a doutor Pessoa, que tinha, de certa forma, o controle mais seguro do Republicanos no Piauí. E essa decisão traz uma certa insegurança à sigla, mas pelo que a gente conversa em bastidor, Douglas, pelo menos até maio do ano que vem, o clima é esse, o clima é de estabilidade, o clima é de Republicanos na base aliada. Mas alguns interlocutores que eu conversei não descartam a possibilidade de surpresas em maio do próximo ano, que é quando teremos então a convenção, né, a prévia, né, a convenção do partido que definirá, que homologará quem será o candidato à Prefeitura de Teresina. Alguns interlocutores não descartam a possibilidade de Jeová Alencar, já que a sigla
ruma, né, busca ali uma proximidade maior, né, com o controle de Jadiel, muito próximo a Jeová, fizeram uma dobradinha de sucesso na eleição para deputado estadual e deputado federal. Eu queria aproveitar a oportunidade para você esclarecer melhor como é que foi. Você falou aí da participação do deputado estadual Jeová Alencar nessa articulação. Então eu queria que você detalhasse um pouco mais como ele participou, porque alguns interlocutores que eu conversei disseram que o prefeito ficou chateado, o doutor Pessoa, outros aliados próximos também ficaram chateados. Como é que ficou o papel do deputado estadual Jeová Alencar no meio dessa história? Ele esteve, né, Douglas, agora terça, quarta e quinta, lá em Brasília, ele participou das discussões e o entendimento que foi preponderante, que foi o entendimento... Só um detalhe bem rápido, desculpa a interrupção. Ele entrou nessa conversa após a decisão da Executiva Nacional de passar o comando para Jadiel Alencar, ou ele participou desse processo já antes? Ele esteve lá, Douglas, e participou da etapa de finalização desse entendimento. Pelo que eu conversei, o entendimento que prevaleceu foi o seguinte: o Republicanos quer uma representação que tenha trânsito, que tenha um maior espaço na Câmara. E Mainha / Jadiel, né? Mainha, por mais que esteja no comando, Jadiel é quem está ali sendo a principal influência, vai dar ao partido essa certa voz aqui no Piauí através de Jadiel. E como Jeová é a representação estadual do partido, ele também participa dessa discussão, mas quem saiu perdendo na história, como eu disse, foi Gessivaldo Isaías. E Jeová, eu diria que é o elo entre prefeito, entre o Palácio da Cidade e o grupo de Jadiel Alencar e do Republicanos, que até segunda ordem continua alinhado ao doutor Pessoa, continua com essa ligação com o prefeito. Mas, como eu disse, as pessoas com quem eu conversei não descartam uma surpresa no ano que vem na convenção partidária. Tá, isso é o seguinte, ninguém quer surpresa de última hora, né? Você falou assim, não, ó, até ano que vem tá tudo certo, então sim, questão ali naquela hora limite acontecer um problema e ninguém vai arriscar, né? Ninguém vai arriscar. A pergunta é, o fato do deputado estadual Jeová Alencar ter participado desse processo gera algum tipo de conflito com o Palácio da Cidade? Não, a primeira ordem não, a aliança dele e doutor Pessoa continua, né? Não tem nenhum atrito entre os dois. O prefeito, como você disse, ficou insatisfeito com a mudança por trazer um pouco mais de insegurança, né? nessa composição do Republicanos, mas em um primeiro momento Jeová e doutor Pessoa continuam alinhados, mas, como eu disse, gerou sim esse desconforto, já que o prefeito não quer instabilidade, quer a segurança de que vai ter o partido em 2024. E as conversas né, Taz? Vão avaliar cenário, vão ver se realmente terão a certeza. Pesquisas. Porque ao mesmo tempo, veja, quando tem janela para deputado federal? Deputado federal só em 2026. Então, até lá amanhã no comando, né? Assim, até segunda ordem, amanhã no comando do Republicanos. Isso. Não é? Como um político indicado por Jadiel Alencar, porque ele não pode mudar de partido. Mas aí ele Jadiel Alencar já deu entrevista dizendo o seguinte, olha, mas enquanto eu não houver a mudança, eu continuo aqui, inclusive na inauguração, acho que do viaduto lá com... Isso, né? Viaduto e da BR. E da BR, eu continuo aqui na federação com o PV, eu como membro do PV, com o PT e também com o PCdoB, deputado do estadual Fábio Novo ao lado. Ele disse assim, e conversa sobre eleição... A gente vai conversar no futuro. Vai conversar o quê? Os grupos hoje, os pré-candidatos hoje, mais antagônicos, são o doutor Pessoa e Fábio Novo. Isso. Então, quer dizer, esse tipo de comentário do deputado federal, Jadiel Alencar, quer dizer, isso aqui gera todo esse tumulto, né, de Urelha em pé, todo mundo fala de Urelha em pé no grupo político. Justamente a instabilidade, né, Douglas? Não se sabe até o momento. Para o prefeito, existe a janela... Ele pode mudar de partido até 6 meses antes da eleição, né? Então, devemos ter a janela partidária o ano que vem, quando os vereadores podem mudar de partido, e o prefeito tem esse prazo legal, que é até 6 meses antes da eleição, para, se caso queira, mudar de partido. Mas, como você disse,
O que a gente sabe é que Jadiel Alencar não pode, nem Jeová Alencar mudar de partido, né? Ele está, por força da lei, até 2026, preso ao PV e à federação PV, PT e PCdoB. Sr. Cruz, na visita do presidente Lula ao estado do Piauí, você estava na cobertura lá, não deu para participar direito, eu queria lhe ouvir. Vamos só perguntar à produção se a entrevista com o deputado estadual Pablo Santos está pronta, né? Que a situação de Picos, até tratamos, acho que ele tratou uma vez, né, João, sobre essa situação. O João confirma, nosso editor de política, o João Magalhães, confirmou aqui, nós tratamos desse assunto também. Essa entrevista está pronta lá? Do Pablo Santos? Está pronta? Vamos acompanhar o que disse o deputado Pablo Santos, deputado estadual, secretário de Turismo, não é? E depois o Tássio volta para completar a análise. Só lembrando, o Tássio falou até agora do estado do Piauí em relação aos republicanos, mas com um foco especial em Teresina. Agora vamos sair de Teresina e vamos para Picos. Vamos acompanhar o que disse o deputado estadual Pablo Santos, secretário do Turismo, né? Pré-candidato a prefeito do grupo político do governador Rafael Fonteles, na cidade de Picos. Eu sempre gosto de dizer, né? Ele é meu amigo, é meu irmão, né? Também do Partido dos Trabalhadores, tem esse alinhamento com o governador e a gente tem que respeitar o momento dele, respeitar a decisão que ele vai tomar em 2024. Mas eu acredito, pelo alinhamento que ele tem ao governo do estado do Piauí, pela amizade, pela lealdade que ele tem ao governador, eu tenho certeza que a gente vai marchar junto nessa caminhada. Tássio Cruz, eu pergunto o seguinte, Nerinho vai assumir Defesa Civil? Já assumiu, né? Já assumiu, aliás, desculpa, assumiu Defesa Civil, tem as indicações dele também em outras áreas do governo, se reelegeu deputado estadual pelo PT, como é que fica essa história? É um impasse bem curioso, Douglas. Situações como essa, tratamos na rádio hoje Altos e São Raimundo, mas vamos falar sobre Picos, especificamente. Como disse Pablo Santos, ele espera ter ao seu lado o deputado Nerinho, que hoje é do PT. E pelo que a gente conversa em bastidor, ficaria completamente inviável um deputado do PT, secretário do PT, né? Secretário alinhado a Rafael Fonteles, apoiando talvez um dos principais opositores no estado, que é Gil Paraibano. Então o caminho natural para Nerinho nesse momento é uma aliança com Pablo Santos. Já se especula que a vaga de vice ficaria sob a indicação de Nerinho, que teve uma votação expressiva na cidade de Picos e seria um desfalque importante no grupo de Gil Paraibano. Nerinho disse pra gente, Douglas, duas coisas interessantes. A primeira delas, quando eu fui para o PT, eu já era aliado de Gil Paraibano, o que daria um argumento para deixar o grupo de apoio a Gil Paraibano. E outro ponto importante que ele disse, as minhas bases, os vereadores alinhados e os meus alinhados políticos definirão se para qual lado a gente vai. Ou seja, ele já dando uma indicação de que vai ter um argumento ali sustentado na sua base, nos seus apoiadores, para um eventual embarque na base aliada. Mas eu e o Eliezer conversava aqui no camarim, vai ficar pesado para o grupo de Gil Paraibano, já que deveremos ter 4 deputados estaduais brigando pela prefeitura de Altos contra o grupo de Gil Paraibanos, que tem a prefeitura, claro, e o deputado Aldo Gil, que está licenciado, mas seria um jogo de 4 deputados contra 1 lá em Picos, viu, Douglas? O Tássio, porque são tantas cidades, Tássio falou prefeitura de Altos, não, Picos, né? Isso. Prefeitura de Picos. De todos os deputados estaduais ali, os mais votados, até chegar ao secretário de Justiça, Carlos Augusto, de todos os secretários votados ali, só tem Aldo Gil ao lado de Gil Paraibano. Isso, exatamente. Todos os outros, e Nerinho, claro, que ainda... Mas é difícil imaginar, não é, João? Você se reelege pelo PT, está lá o governador no palanque de Pablo Santos, o PT de Picos já fez uma reunião, não é? Um encontro e decidiu apoiar a candidatura de Pablo Santos, está tudo ok. E você tem um deputado estadual do PT em outro palanque opositor, quer dizer,
não tem muito sentido. Então, dada como certa essa mudança do deputado estadual Nerinho, é até coerência política. A população vai olhar e vai dizer, mas vem cá, que história é essa, né, meu primo? Você está lá, agora há pouco, na última eleição, você subiu no palanque com o governador Rafael Fonteles, agora você está subindo com o opositor do governador Rafael Fonteles. A população não vai entender muito, é complicado, mas enfim. Bom, mas pegando um embalo aí, aproveitando da boa vontade do Tássio, já que ele falou, nós falamos de Teresina, falamos de Pix e Altos, Tássio. Altos segue a pré-campanha, né, do deputado Varton Lacerda, disputará a prefeitura com a atual gestão que enfrenta, né, Douglas, muita resistência, e ele busca essa unificação, ele busca lá no município também, junto com outros aliados. Lá em Altos a situação é curiosa porque o prefeito se alinhou, se aproximou de MDB e se aproximou também do PT, Douglas, se aproximou de Flávio Nogueira, o que torna ainda mais polêmica essa eleição de Altos, que tem, como eu disse, o candidato já declarado, Varton Lacerda, que vai disputar a prefeitura, mas é interessante esse movimento contrário de lá. O prefeito que na eleição de 2018 votou em Jair Bolsonaro, quando o candidato era Fernando Haddad, e agora se aproxima da base aliada, se aproxima de petistas e MDBistas para tentar diminuir os efeitos da atuação do governo do estado lá, ou seja, promessa de uma eleição também disputada lá na cidade de Altos. Eu vou dizer o seguinte, a possibilidade do atual prefeito, quando tiver pronto para botar no ar, viu? A possibilidade do atual prefeito conseguir minimizar qualquer ação do governo favorável ao deputado estadual Varton Lacerda é zero. É zero. O deputado estadual Varton Lacerda é pré-candidato a prefeito de Altos pelo PT. Isso. A ex-prefeita Patrícia Leal, esposa do deputado Varton Lacerda, foi uma das prefeitas mais bem avaliadas da história de Altos, né? Por 2 mandatos consecutivos, por 8 anos, do PT também. Então não tem essa história. Aliás, viu, João? A gente comentou aqui, o atual prefeito apoiou o presidente Lula no primeiro turno, não foi? Isso. E apoiou no segundo turno. Ou apoiou só no segundo turno, né? Eu acho. Isso. Não, apoiou no segundo turno só. A votação caiu lá em Altos, quando ele apoiou. Então, quer dizer, não há possibilidade, E detalhe, hein? Detalhe, já há um fechamento de questão entre Varton Lacerda e Neto Delmiro. Sim. Que é o segundo colocado disparado lá, o nome, quase 5 mil votos. Então isso aconteceu com muita antecedência. Nós anunciamos aqui, né, Tássio? Nós trouxemos, inclusive, a foto aqui. Então, não há. O prefeito está esperneando porque é natural. Ele está candidato à reeleição e tal. Queria saber como é que foi a festa de aniversário lá que ia ter, lá que ele ia fazer. Não sei como é o nome um cantor lá, caríssimo cantor. Só para falar o nome do cantor, paga lá uma taxa. Imagina botar o cantor para tocar. Aí, vai muito bem. Mas era particular, não é da cidade, não. Aí, lá não tem como minimizar por quê? Quer dizer, se você levar em consideração tudo que o governador já disse, o governador disse, vou seguir o caminho da coerência. Quem esteve comigo, quem esteve com Rafael Fonteles em Altos foi Varton Lacerda e Patrícia Leal. Isso não tem o que discutir.